Graça e paz, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, hoje é 29 de abril, ano 2022. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13, diz assim: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele era erudito, e eu considero Paulo um dos maiores teólogos da história mundial, depois de Jesus. Depois de Jesus, Paulo é um dos maiores teólogos eruditos. E olha quem era Paulo. E Paulo, ele estudava livros também. Eu vejo alguns irmãos, com todo respeito, né, com todo carinho, mas eu vejo alguns irmãos dizendo que não é necessário estudar livros. Eu não gosto de livro, eu só estudo a Bíblia. Meu irmão, os livros são muito importantes porque ele vai nos auxiliar no aprendizado das Escrituras Sagradas. Então eu quero fazer mais uma apresentação do livro que eu ganhei ontem, Principais Temas da Bíblia, explicando doutrinas vitais da Escritura. O autor é Lewis Perry Schaeffer. Esse livro foi revisado pelo John Walford. É um livro editado hoje pela editora Chamada da Meia-Noite. Eu ganhei esse livro do Seminário Batista Livre, né? Eu participei lá da conferência online e eu fui sorteado. Então eu ganhei esse livro. Irmão, esse livro ele é fantástico. Em dias de heresia, em dias de combate às escrituras, de tanta mentirada que os falsos mestres e os falsos profetas têm dissimulado na internet, meu irmão. Se você é um crente e você não conhece os principais temas da Bíblia, infelizmente eu tenho que dizer a você, você será presa fácil de falsos mestres. Você será presa fácil de falsas doutrinas. Você será presa fácil de ventos de doutrina. Então esse livro, Principais Temas da Bíblia, explicando doutrinas vitais da Bíblia. Se você é um cristão, mas você ainda tem essa mentalidade que não precisa de estudar livro, que eu fico só com a Bíblia, infelizmente, você pode ser uma vítima dos falsos profetas, porque os livros, eles vão te auxiliar a entender as doutrinas vitais da Bíblia Sagrada. Nesses dias de mentirada, de falsos profetas, de falsos mestres, de pseudos conhecedores de gregos e hebraico, que tem feito essa confusão tremenda aí com as escrituras sagradas. Meu irmão, é tempo de estudar. Então não mude essa mentalidade sua. Paulo estudava livros. Paulo, ele era erudito e ele estudava livros. É lógico que o mais principal é os pergaminhos. O que Paulo disse aqui, ó. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, é uma recomendação de Paulo. Nós temos que estudar livros. Então, eu quero ler aqui para você aqui os principais temas que existem aqui nesse livro, principais temas da Bíblia, explicando doutrinas vitais das Escrituras. Primeiro, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Você pode estudar livros, mas examina tudo e retende o bem, porque também existem muitos livros que são heréticos também. O segundo ponto aqui, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. As Escrituras, ela é inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus. Terceiro ponto, a Bíblia, o seu tema e propósito. É os temas que são tratados aqui nesse livro aqui, no livro Principais Temas da Bíblia.
O quarto ponto aqui, a Bíblia como uma revelação divina. As Escrituras, ela é uma revelação divina para nós. Então, meu irmão, você precisa de estudar as Escrituras. O ponto 5, Deus e a Trindade, capítulo 47 aqui no livro aqui. Deus e a Trindade, essa doutrina que tem ferrenhamente ela tem sido combatida pelos hereges. Os hereges têm dito que essa doutrina é uma doutrina da Igreja Católica. Isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia mostra a Trindade. A Trindade, o Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É lógico que é um Deus só. Não é três deuses, é um Deus só, mas em três manifestações diferentes. Manifestação do Pai, manifestação do Filho, manifestação do Espírito. Deus Pai, aqui fala aqui no ponto 6 do Deus Pai, no ponto 7 do Deus Filho, a sua divindade e eternidade. Se você é um cristão e você não conhece de cristologia, você será presa fácil do gnosticismo que nega a divindade de Jesus Cristo. O gnosticismo, ele nega a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus não é Deus. Então você precisa estudar sobre cristologia também. O Deus Filho e a sua encarnação, a encarnação de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você precisa estar a par disso, senão você será presa fácil de falsos profetas e falsos mestres. O ponto 9 aqui, o Deus Filho e a sua morte substituta. A morte de Cristo trouxe vida a todos nós. A morte de Jesus, ela foi o sacrifício perfeito. Você precisa saber sobre isso. O Deus Filho e a sua ressurreição. Jesus ressuscitou. É uma doutrina vital que você precisa saber também, porque senão você cairá nas garras dos falsos mestres. O Deus Filho, a sua ascensão e ministério sacerdotal. A ascensão de Jesus e o ministério sacerdotal de Jesus. Você precisa saber disso. O Deus Filho, a sua vinda para os seus santos. Isso aqui é arrebatamento, que é uma doutrina que é combatida pelos pós-tribulacionistas e por todos aqueles que não acreditam em uma vinda pré-tribulacionista. É mais uma seita que tem sido levantada nesses últimos dias pelo inimigo para combater a verdade. O Deus Sírio é a sua vinda com seus santos. Aqui já está falando da segunda vinda em Jerusalém, que é negada pelos pós-tribulacionistas. Eles dizem que ali é os anjos que voltam ali com Jesus. Vai voltar anjos com Jesus ali na segunda vinda em Jerusalém, mas também vai voltar a igreja que foi arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. Isso aqui são doutrinas vitais das Escrituras que você precisa conhecer para que você não venha cair nas garras de hereges. O Deus Sírio, agora vamos falar sobre o Deus Espírito Santo. Tudo aqui tratado nesse livro aqui, ó. O Deus Espírito Santo, a sua personalidade. O Deus Espírito Santo e o seu advento. O advento do Espírito Santo. Isso aqui é paracretologia. Você precisa saber sobre isso. Ou pneumatologia. Se você é um cristão e você não sabe nada disso, você será presa fácil dos falsos mestres. Você será presa fácil dos falsos profetas. O Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é a sua regeneração. O Deus Espírito Santo, a sua habitação e selo. O Deus Espírito Santo e o seu batismo. São doutrinas vitais das Escrituras que você precisa de aprender. O Deus Espírito Santo e o seu enchimento. Agora você precisa de aprender também, agora em outro ponto aqui, sobre as dispensações, que é combatida ferrenhamente pelos unicistas. As dispensações são bíblicas. E nós precisamos de entender a dispensação. Se você não entende a dispensação, você será presa fácil dos falsos mestres, meu irmão. As alianças, os anjos, você tem que estudar sobre angelologia também, porque tem gente dizendo aí que demônio não existe
Isso aí é uma heresia, porque os demônios existem, os anjos caídos existem. Os anjos caídos existem e os anjos eleitos também existem. Você precisa de aprender isso em angelologia. É tudo tratado nesse livro aqui da Chamada da Meia-Noite, nos principais temas da Bíblia Sagrada. Satanás, a sua personalidade e o seu poder. Satanologia, você precisa aprender sobre isso. Você precisa estudar sobre o terreno do inimigo para você entrar nessa batalha. Tem muita gente que entra nessa batalha, mas não conhece o terreno do inimigo. Aí cai do cavalo, porque não conhece o terreno. Entra em um terreno perigoso sem saber, sem conhecer esse terreno. E aí cai do cavalo. Então você tem que aprender sobre o terreno do inimigo para você entrar nessa luta. Isso é um estudo de Satanás, a sua personalidade e o seu poder. Satanás, a sua obra e o seu destino. Você precisa estudar sobre isso. O homem e a sua criação. O homem e a sua criação é um estudo de antropologia. É um livro fantástico, esse livro, Principais Temas da Bíblia. É um livro escatológico, é um livro de seminário, é um livro que você precisa de ter na sua biblioteca. O homem e a sua criação. Outro ponto, o homem e a sua queda. A queda de Adão ali, né, que é a hamartiologia. Você vai estudar a hamartiologia. Por que o homem caiu ali no jardim do Éden ali? É um estudo de hamartiologia. Pecado, seu caráter e universalidade. É um estudo de hamartiologia. A salvação da pena do pecado, salvação do poder do pecado. 4 aspectos da justiça. A santificação, nós temos que aprender sobre santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. A garantia da salvação. Você precisa estudar sobre isso, meu irmão. A segurança da salvação, a eleição divina, a igreja e os seus membros, o dever nosso como igreja, nós precisamos de aprender isso. Tem muita gente aí que está dizendo que não precisa de congregar, que tem que ficar dentro de casa, desigrejado. Não é bem assim não, meu irmão, não é bem assim não. Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter um lugar para nós reunirmos. A igreja somos nós. O templo é um lugar para nós reunir. O templo de pedra é um lugar para nós reunir. Então tem muita gente que está precisando de aprender. Muita gente mesmo. A igreja, o seu propósito e comissão. A igreja, seu serviço e mordomia. Tudo tratado nesse livro aqui. Que o cristão precisa de saber. Se não souber, vai cair nas garras dos hereges. A igreja é seu serviço e mordomia, a igreja a sua adoração em oração e ação de graça, a igreja a sua organização e ordenanças, a igreja, o corpo e a noiva de Cristo e sua recompensa, o sábado e o dia do Senhor. Esse tema aqui é muito importante aqui, ó, o sábado e o dia do Senhor, que tem muita gente aí que ainda está guardando o sábado, que ainda está debaixo da lei e esquece que nós estamos na época da graça. Então os irmãos precisam estudar isso. Se você não estudar, se você não aprofundar nisso aí, você vai ser presa fácil de seita, você vai ser presa fácil de falso profeta, de falsos mestres. Então é preciso estudar, meu irmão. Tem que gastar o tempo estudando as escrituras. Largar essa internet de lado, largar esse Facebook de lado, esse Twitter de lado, esse Instagram de lado. Largue isso, estude as escrituras e estude bons livros como esse da Chamada. Principais temas da Bíblia, explicando doutrinas vitais da Escritura. Vamos mais aqui um pouco aqui, até nós terminar aqui, ó. Os gentios na história e na profecia, nós temos que aprender isso. O papel dos gentios na história e na profecia. Eventos que precedem a segunda vinda de Cristo. Eventos que precedem a segunda vinda de Cristo. Os sinais são para a segunda vinda de Cristo e não para o arrebatamento. As pessoas fazem essa grande confusão, que nós devemos de aprender isso também, né, no estudo de escatologia. Os sinais, vou repetir aqui, os sinais são para a segunda vinda de Cristo e não para o arrebatamento. A grande tribulação, nós precisamos de estudar dentro do tema escatologia. A segunda vinda de Cristo em Jerusalém.
As ressurreições é muito importante aprender isso, porque é a tecla que os pós-tribulacionistas batem. Por que eles batem nessa tecla? Porque eles não entendem da lei das primícias. Eles não entendem das leis das colheitas de Israel. E as ressurreições, elas são baseadas na lei das colheitas. O julgamento de Israel e das nações, o reino de paz milenial, que é uma outra confusão que as pessoas não entendem. É preciso estudar sobre o reino de paz milenial, que será um reino literal aqui na terra. Um reino de 1000 anos literais. O julgamento de Satanás e dos anjos caídos, nós precisamos de estudar, que é depois do milênio. O julgamento do grande trono branco, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Muitos irmãos fazem a maior confusão sobre isso aí. O julgamento do trono branco, ele não tem nada a ver com a igreja. A igreja não será julgada no trono branco, a igreja será julgada no julgamento do galardão, na hora que ela for arrebatada. Isso é fato. E para fechar o livro aqui com chave de ouro, o novo céu e a nova terra. Então, meus irmãos, esse livro, ele é fantástico. Principais temas da Bíblia, explicando as doutrinas vitais da Escritura. O autor é Lewis Sperry Chafer. Você vai conseguir esse livro na chamada da meia-noite. Irmão, se você não souber as principais doutrinas vitais das Escrituras, se você é uma pessoa leiga, mas que você não tem interesse, fica só na internet, correndo atrás de alimentos estragados, infelizmente eu vou dizer para você uma coisa: você será presa fácil dos hereges, você será presa fácil dos falsos mestres. Se você não se interessa em estudar bons livros, não, eu estudo só a Bíblia, mas você não interessa em estudar bons livros, como este aqui da chamada da meia-noite, você será presa fácil dos falsos mestres da internet. A internet está cheia. A internet é a casa de ninguém que está cheia de falso mestre. Então eu indico para você este livro. É um livraço. Eu estou impressionado com esse livro. É bom demais. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e compartilhe esta mensagem em nome de Jesus.